Na grande maioria eu bato em cima do motivo. Por quê? Digamos que você tenha um réu primário, que nem, vou trabalhar um exemplo de legítima defesa, de um réu primário, que o promotor muitas vezes leva a acusação no seguinte sentido, de que é um crime torpe, que é um motivo fútil, que dificulta a defesa, enfim, que são motivações que devem ser comprovadas, não basta serem alegadas. Se o MP disse que foi assim, tem que provar, não basta alegar. E daí você, normalmente, por exemplo, teve um caso de legítima defesa que eu trabalhei, que o réu era primário e tal, era um senhor, e o MP, a vítima era um ex-namorado da filha, que tinha invadido a residência do meu cliente. E o MP alegou que a motivação era em razão dele não gostar do ex-namorado da filha e tudo mais. E eu aleguei a legítima defesa, mostrando que a motivação não era essa, que a motivação era o fato desse ex-namorado ser um usuário de drogas que roubava para sustentar o vício e ele tinha invadido a residência do meu cliente. Então, o que acontece? A motivação ela é crucial por quê? Porque ali a gente começa a trabalhar o que eu chamo da verossimilhança das alegações. A gente nunca vai poder voltar no fato e ver com os nossos olhos se aquilo é verdade ou não, mas a gente pode saber e discernir a respeito do que é mais verossímil, o que mais se aproxima da realidade. E daí eu coloco na mesa um réu primário com tantos anos de idade, que teve a casa invadida, que sentiu a própria vida ameaçada e a vida dos seus familiares e agiu em legítima defesa. O que é mais verossímil, essa situação ou a situação de ele ter visto o ex-namorado da filha e por não gostar ter ido lá e dado uma facada? Por quê? Porque se a gente assumir que ele fez isso por não gostar do ex-namorado da filha, a gente tem que assumir que ele é um psicopata, que ele é um louco, que ele é um assassino frio e calculista. O que é mais verossímil nessas condições? Olhar para ele como um assassino frio e calculista que mata por não gostar de alguém, ou alguém que fez isso porque era a última saída, em razão da necessidade de proteger a si e a própria família? O que é mais verossímil? O que mais se aproxima da realidade, levando em consideração o contexto, aquele que a gente conta no tribunal do júri, que é uma pessoa que é primária, nunca cometeu um homicídio antes, nunca cometeu depois. Se a gente crer que o motivo foi não ter gostado do ex-namorado da filha, a gente tem que crer que durante toda a vida dele, mais de 80 anos, ele gostou de todo mundo que passou pela vida dele. Porque se ele fosse esse ser que ele não gosta de alguém, vai lá e dar uma facada, ele nem tinha tanto motivo assim, porque esse rapaz era indiferente, né? Ele deveria ter deixado no mínimo um rastro de morte. Então, assim, ó, o motivo ele é importante, gente. É importante para confirmar, para fechar a tese. Nesse caso, para fazer um fechamento de legítima defesa. Porque você leva o jurado a pensar e poxa, as coisas têm que fazer sentido para o jurado. Tem que fazer sentido. E daí você pega, por exemplo, um réu com histórico criminal. Também, não é um primário, um réu com histórico criminal que sempre roubou, que sempre traficou. E eu já trabalhei isso em plenário, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até para ele que viveu a vida toda do crime, matar alguém é muito além. Não é assim, não é qualquer um que faz. Então, ele sim tem uma vida desviada, rouba, ele teve diversas passagens por roubo, mas nunca matou ninguém. E daí, isso vai variar muito de caso a caso, né? Porque por isso que é mais fácil eu trazer exemplos. Teve, por exemplo, um caso que eu trabalhei, que o réu também, sem nenhum antecedente, teria ingressado na vida do crime e por uma dívida de R$30 teria matado um rapaz. Só que a questão é justamente essa, o modo que o MP colocou era um modo, e normalmente é como vem as denúncias, como se o réu fosse o pior dos piores bandidos, sanguinários. E ali eu mostrei que isso não era verossímil, não tinha como ser,
Porque o réu até ele cair na vida do crime, que ele foi vender droga uma vez. Ele tinha uma vida regrada, fazia cursos, tinha uma vida profissional bem estabilizada, com um salário alto. O último salário de carteira assinada dele por mais de um ano era de quase 3 mil reais. Alto para o contexto ali de vida dele. E alto para a gente crer que alguém que tinha uma vida razoavelmente estável ia estar ali, ia ter matado o outro por 30 reais. Ia ter colocado a vida no lixo por 30 reais. Ia ter desapontado a família que estava ali com ele. Eu mostrei a família. A família era de um pai que sempre trabalhou, que pagava os estudos dos irmãos, enfim, é um pai preocupado com a educação de todos. Então, assim, ó, não fecha a conta. Por isso que é tão importante a gente bater no motivo. Eu gosto de fazer como fechamento. Olha, eu acho que eu fecho todos os meus júris trabalhando a motivação do crime. Todos. Todos os meus júris. A conduta do réu nos leva a crer que ele faria isso por esse motivo ou não? Isso a gente tem que trabalhar. Isso é fundamental. Chamar o jurado para a responsabilidade. Olha, se a gente disser que sim, que ele mata por 30 reais, então é o seguinte. A gente tem que... Cadê o resto das mortes? Porque a gente está dizendo que ele é um homicida calculista, que ele é alguém voltado para a morte. Cadê? Se por 30 reais ele mata, ele já deveria ter matado antes. Já deveria ter acontecido, porque 30 reais é uma coisinha pequena. Essa motivação que o Ministério Público está tentando empurrar para os jurados não bate. E a motivação é algo extremamente importante, gente, extremamente importante. Até sugiro, sempre que vocês puderem, fechar o júri de vocês com essa questão da motivação. Fecha. Porque a cabeça dos jurados, ela funciona através de lógica. Tem que ter lógica. O fato tem que ter lógica, a prova tem que ter lógica, a tese tem que ter lógica. Por isso que eu digo, e eu sempre oriento, conversem, a gente já tratou disso numa das aulas, conversem com pessoas de fora do direito, de fora da sua área, converse com leigos, pergunte para eles, é lógico, isso aqui faz sentido para ti. E ele vai dizer, olha, é estranho, eu não estou achando lógica no seguinte questão, eu estou achando estranho isso. A lógica, o jurado é movido pela lógica. Então, se a motivação não bate, a gente quebra a lógica. Por isso que é importante lembrar da motivação. Nunca deixem de lado a motivação, é importante. Não só pelo fato do MP ter que comprovar aquilo, mas porque a motivação acaba desenrolando todas as questões do processo. Se você vai trabalhar num caso de negativa de autoria, que não faz sentido a motivação, isso influencia muito no trabalho que você vai ter com a prova e com a tese. Porque não faz sentido a motivação. Não faz sentido ele ter matado a pessoa, não faz sentido ele não tinha... Olha, eu já trabalhei em casos dificílimos com essa questão da motivação. Trabalhei num caso em que o réu, eu já devo ter comentado numa das aulas, em que o réu foi até a boca de fumo, já comentei sim, comprar drogas, entorpecente, e tinha um contra lá, que ele tinha um inimigo. Eles começaram a trocar tiros, só que um dos disparos pegou um cara que não tinha nada a ver com a história. E ele foi levado a júri pela tentativa desse cara também. E eu trabalhei essa questão, era uma tentativa e a motivação também, como diz o Ministério Público, por disputa de tráfico e tal. Eu falei, não, esse rapaz não era envolvido, o outro também não era, ele era um usuário, o outro não tinha nada a ver com a história. Ele tanto faz como tanto fez, nenhum se conhece, nenhum faz, nenhum impacta de forma alguma a vida do outro. Essa motivação é absurda. É absurdo, a gente bate nisso, porque não tem lógica. Se não tem lógica, os jurados tendem a se afastar do entendimento ali, da tese posta. Por isso que a gente tem que ser lógico, a gente não pode trabalhar questões mirabolantes. Você pode levar uma tese mirabolante, desde que seja plausível. Você pode trabalhar qualquer tese, desde que ela seja plausível, desde que os autos confortem ela, desde que você tenha elementos que confortem ela.
Eu trabalhei num caso também, provavelmente eu já tenha trazido esse exemplo também, de um réu que ele foi processado pela tentativa de homicídio de uma namorada, em que, já trouxe sim, porque eu trouxe o exemplo da faca, uma faca com uma lâmina de 30 centímetros, uma faca grande, em que entrou 2 centímetros e ela era uma mulher grande. E ele não tinha motivo nenhum, ele não tinha motivação. O Ministério Público não conseguia dizer por que ele faria aquilo. E eu disse, não, eles se desentenderam, ela veio com uma faca e ele tentou se socorrer e acabou pegando nela. Tanto que o ferimento era superficial comparado ao potencial de lesividade daquele material. Mas a motivação não veio, e os jurados se sentem balançados. E a gente cobra a motivação. Olha, o senhor está dizendo que ele... Então a gente está dizendo que ele é maluco, que ele não mata por motivo nenhum, por qualquer coisa. Então ele tem que amarrar ele com uma corda ali para ele não matar a gente que está trabalhando por ele. Porque ele mata sem motivo, é isso que o promotor diz. Enfim, aí a gente trabalha. E tudo tem que fazer lógica, tudo tem que ter lógica. É importante isso, gente. Prestem atenção, cuidem do motivo, cuidem da lógica, da coerência. A gente já falou disso muitas vezes, mas o motivo é algo que é bastante importante. Eu gosto de fazer sempre no fechamento da minha fala, para botar mais aquela pulga na orelha dos jurados, atrás da orelha dos jurados, ok? Muito obrigado por me acompanharem nessa aula e até a nossa próxima aula.